A primeira postura para quem definitivamente quer crescer é que o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, gente, é o seguinte, hoje a gente vai começar mais um DGCast 130 e hoje a gente vai falar sobre o que é 130. O que é 130, doutor Guilherme Machado, nosso dentista gestor? Oi pessoal, tudo bem? Como é que nós estamos aí? Olá, doutores, né? Pessoal que também nós estamos aqui agora ao vivo no Instagram, mais uma vez gravando o nosso segundo DGCast da nossa série, né? 100 em 30, o consultório faturando 100 mil reais em 30 dias. Como você já perguntou, eu já respondi. Quando eu falo 100 em 30, é o consultório faturar 100 mil reais em um mês, né? Mas a gente precisa de regularidade, tá? Não quer dizer não é um mês esporádico, não, né? Não é um mês atípico, porque às vezes acontece, tá? Para muitos pode parecer uma realidade distante, mas para quem está habituado aí no caso de implante, por exemplo, um paciente pode vir e pagar um tratamento de 30, 40 mil reais no mês e isso dá uma discrepância grande. Mas o foco é ter uma regularidade. Agora, o faturamento, se ele é recebível ou de vendas, isso aí nós temos que definir. Qual que é o certo? Na verdade não tem o certo, tá? Você que tem que definir o que você quer mensurar. Faturar 100 mil reais em um mês, recebendo esse valor, é algo mais difícil, mas é o que eu mensuro para mim, tá? Quando eu falo para os alunos do Método Dentista Gestor, quando eu falo para todo mundo que a gente implementa a nossa filosofia, eu trabalho o faturamento com recebíveis. Mas tem outras pessoas que trabalham com vendas. Vendas é relativamente mais fácil. E eu sugiro também, para quem está distante do 100 em 30, começar a mensurar o faturamento por vendas. Porque se você fizer várias vendas ao longo dos meses e mantendo esse padrão médio de 100 mil reais, vai chegar uma hora que você vai ter um fluxo de caixa de 100 mil reais recebíveis por mês. Não, e fica até mais animado também a pessoa, ela perceber que ela está vendendo bastante, que ela está chegando próximo do 130. Perfeitamente. Não, e isso é algo bem possível, tá? É algo bem possível que eu gosto de falar que é o primeiro passo que a pessoa tem para ela te garantir, que ela aprender que já definiu como jogar o jogo, tá? Por que 130? Vai ter uns barulhinhos aí, apesar de a gente já estar cedo, mas a clínica está em funcionamento, tá, pessoal? Para quem está assistindo a gente aqui também através da live, a clínica já está funcionando, ok? Então de vez em quando tem uns barulhinhos de compressor. Mas por que é possível chegar no 130 e colocar isso como meta na sua vida? Porque muitos dentistas, Lucas, eles acabam entrando numa zona de conforto, e também não tem nada de errado nisso se a pessoa ela quiser uma vida mais estável, mais tranquila, sem almejar grandes saltos financeiros, grandes conquistas, tudo bem. Mas para quem tem... Para quem quer jogar o jogo de gente grande? Para quem quer entrar nessa nova odontologia, a odontologia mais rentável, uma odontologia cada vez menos dependente da nossa mão de obra. Ontem eu estava até conversando com minha mãe, que é dentista, e uma tia minha, e elas estavam falando tanto que a odontologia evoluiu. Elas são dentistas há mais de 30 anos de formadas, e são daquelas dentistas que atendem sozinha, né? Que tem dificuldade de ter até um auxiliar. E quando eu falei que aqui na clínica nós estamos com 62 pessoas envolvidas, ela até assustava, falava, meu Deus, como é que você dá conta? E eu estava explicando que é até mais fácil, né? Chega num nível, num certo ponto, que fica até mais fácil a gestão quando você está com uma engrenagem já rodando, com a filosofia de gente grande. Mas a odontologia ela evoluiu, tá? A odontologia não é mais aquela odontologia da década de 80, da década de 90, que o dentista tem uma rentabilidade boa, só que ele produz totalmente, ele é 100% responsável pela sua produtividade, pela sua rentabilidade. Então hoje é possível ser dentista e viver da odontologia em geral. Tá? Empreender na odontologia, transformar o consultório em empresa mesmo. Isso, independente do tamanho, tá? Porque
as pessoas também acham que, Guilherme, para você é fácil, tá aí com 13 cadeiras, mas é sempre bom lembrar que comecei com uma cadeirinha, tudo foi passo a passo e, entre outras realidades, a gente já consegue comprovar que essa filosofia, que esse método que a gente aplica é possível. Tá? É possível porque não é nada de outro mundo. Basta você estar disposto a querer esse desafio. Né? Igual eu estava dizendo, nós temos que ter uma certa ambição na nossa vida, na nossa profissão, porque a odontologia a gente pode acomodar. Porque sem muito esforço, ela te dá uma renda aí de 5, 6, 7, 10 mil reais por mês, um pouco mais que isso, sem muito esforço. E não é ruim, né? Nós temos também ter consciência que não é ruim isso. Né? Em vista do Brasil e tudo, nós não podemos menosprezar essa renda que dá. Mas é possível muito mais na odontologia. E às vezes a gente acomoda porque a gente está cercado de pessoas que ficam atribuindo que a odontologia já está saturada, que a odontologia está ruim, e a gente jamais deve acomodar nisso. Porque é possível, mesmo para quem está jovem na profissão, para quem está recém-formado, está com aquele gás todo, e principalmente para quem já está cansado. Nós temos vários alunos com 20 anos de formado, tem casos de dentista de cidade do interior, cidade pequena, que cansou de ser dependente exclusivamente da mão de obra, o que eu falo que é ser escravo da mão de obra, para ingressar no nosso método e conseguir descentralizar e potencializar o seu faturamento. Então, vou aqui para o pessoal do Instagram, fala a turma aí. Então, nós estamos aqui ao vivo. Show de bola. Ô Guilherme, a próxima pergunta é o seguinte, como a pessoa que está assistindo a gente, como que o dentista que está interessado nesse assunto pode alcançar o 130 de faturamento? Pois é, tá aqui o nosso próximo tópico, como posso alcançar o 130? Fazendo bastante tratamento, né? Mas vamos lá. Tem várias formas. Tem várias formas de chegar no 130. Eu sou muito tendencioso, tá? Todo mundo quem já acompanha a filosofia dentista gestor já vai saber logo o que eu vou falar, mas como alcançar o 130? Primeiramente, nós vamos dividir 100 mil reais de faturamento em 26 dias trabalhados. 26 dias trabalhados eu estou considerando os sábados, tá? Mas aí vai surgir já as objeções. Guilherme, mas eu não atendo sábado. Tudo bem, você vai dificultar mais essa meta. Porque o 130, ele não é focado para um único dentista conseguir esse faturamento, tá? Ele é focado para uma equipe conseguir esse faturamento, porque eu não quero deixar ninguém escravo da odontologia. E a odontologia, ela escraviza. Porque você começa a trabalhar com aquela cultura que sair do consultório te gera prejuízo. E aí você começa todo o seu momento de lazer, você tem um pesar muito grande porque você está deixando de ganhar. Então, além de você não se soltar tanto para curtir o seu momento de descanso, o seu momento com a sua família, você quando volta, e muitas pessoas vão se identificar com isso, porque eu era assim também, quando a gente se ausenta 10, 15 dias que o consultório para literalmente, a gente volta com sangue nos olhos para correr atrás do prejuízo, né? Então, o foco é fazer 130 com uma equipe. E eu vou falar a vantagem disso também daqui a pouco. E a questão de trabalhar sábado também, para aquele pessoal que às vezes não quer trabalhar sábado, não é nem focando em faturamento, não. Lucro. Às vezes até para ajudar a reduzir os custos, porque já aumenta mais um dia de produção no consultório, ou seja, mais um dia de faturamento e redivide nos outros dias. Porque é o seguinte, trabalhar sábado, gente, eu sei que é muito desgastante. Sábado é um dia muito rentável, tá? Eu custei a me livrar do sábado. Eu, Guilherme, dentista, quando eu executava, o primeiro sábado que eu deixei de atender, eu lembro que eu fiquei em casa todo agitado, inquieto. A Nicole, minha esposa, falou assim, calma, amor, você vai arrumar coisa para fazer. E eu falei para ela assim, olha, se for para ficar em casa à toa, eu vou para a clínica, que lá eu vou produzir muito mais. Ela falou, calma, você vai arrumar. Hoje, pergunta se eu quero vir aqui sábado. Sábado, 7 horas da manhã, eu estou dentro de um curral, por exemplo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Enfim, então eu dividi por 26 dias, porque são os dias que dá para atender. Mas se quiser atender domingo também, nada te impede de atender domingo, tá? Mas
dentro de um bom senso, porque você precisa descansar, o dentista precisa de descanso, a sua cadeira que não precisa descansar. Ela é uma máquina, ela funciona o tempo todo, de madrugada, a hora que você quiser funcionar, ela está ali para funcionar. Então, para quem tem um consultório, tá, precisa vender ou receber, é uma questão de escolha, tá? A pessoa que vai escolher qual tipo de faturamento que ela quer considerar, R$ 3.846 por dia. Então, quem está aí no Instagram, você consegue vender R$ 3.846 por dia no seu consultório? Eu lembro quando eu estava começando aqui, quando o consultório dava R$ 1.000 por dia, eu usava até a expressão, milei hoje, tá? R$ 1.000 por dia hoje. Hoje, se fizer R$ 1.000 aqui no dia, eu entro em depressão profunda, porque não paga nem o início das contas diárias. Mas vamos lá. Então, R$ 3.846 por dia para quem tem uma cadeira, tá? Se você for vender isso, fica mais fácil do que realmente você receber. Agora, uma forma que tem de diluir isso é em média por dia, então tem que ser 26 dias, R$ 3.846. Aí que vai entrar o grande pulo do gato da questão. Se você tem 2 cadeiras, já começa a facilitar, R$ 1.923 por dia. E não é muito difícil um consultório, uma clínica ter 3 cadeiras. A gente consegue ver vários consultórios aí com 3 cadeiras, dando que precisa dar R$ 1.282 até por 2 dia. consultórios é consultório normal, né? Isso varia muito de município, né? A legislação da vigilância sanitária, ela tem algumas alterações regionais, tanto municipal quanto estadual, mas para ser considerado clínica tem essa margem de 2, 3 cadeiras. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes o custo operacional que um consultório tem para uma cadeira suportaria ter 3 cadeiras atendendo simultaneamente. Com um pouquinho a mais de investimento, né? Apenas, às vezes, uma secretária, uma auxiliar a mais, porque dá para dividir uma auxiliar, por exemplo. Não precisa trabalhar 4 mãos o tempo todo, entende? Então, uma auxiliar ela pode muito bem dar conta de 2 dentistas simultaneamente. Então, às vezes, o fato de você ter apenas uma funcionária, você está pagando muito caro por ter uma funcionária. Você está deixando tem como de reduzir esse custo, né? Então, falando nesse valor de R$ 3.846 por dia, você precisa ter um ticket médio alto, né? Uma venda de ticket médio alto. Por quê? Vamos lá, a gente fala muito para a turma popular, né? Para quem é da ortodontia, tem aquela manutenção a R$ 100 mensal, né? Aquela manutenção convencional, que o paciente chega, paga R$ 100. A pessoa precisa fazer de mais de 38 manutenções por dia. Para quem vive da endo, um canal de molar aí é uma média de uns R$ 600 na odontologia popular. Ela precisa fazer mais de 6 canais por dia, né? Falando canal de molar, uma média de R$ 600. Não se apegue a preço, pessoal. Estou só fazendo um parâmetro. Se é mais ou menos, não sofra com isso. Agora, R$ 3.846 para a turma que mexe com implante, já fica muito mais fácil, tá? Dá mais de um implante por dia, né, na odontologia popular, mas tem vários casos que são prótese múltiplas, protocolo, enfim, que o paciente chega e paga essa entrada. Ó, tem um barulhinho aqui de um helicóptero passando, será que já está filmando a gente? Vamos lá. O paciente paga essa entrada com mais facilidade. É muito comum na implantodontia um paciente chegar e pagar R$ 3, 4 mil reais para iniciar de entrada de um tratamento maior. Isso. E aí também eu ensino uma forma da pessoa criar uma bola de neve, porque essas parcelas, por exemplo, da implantodontia, elas começam a diminuir a sua necessidade de fazer receita todos os meses, porque você vai criando uma bola de neve que vai caindo prestação todo mês. O que a maioria já recebe com cartão de crédito e muitas pessoas têm dificuldade de receber por boleto. Tá? O melhor cenário é fazer a bola de neve por boleto, porque isso dá uma estabilidade financeira. A gente vai ter até um outro podcast, DGCast, né? Melhor. DGCast. Falando sobre isso, sobre formas de pagamento, sobre boleto, principalmente. Não, e isso eu vou falar até babar, porque temos que receber boleto. Mas vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta, como posso alcançar os 130? Tem várias formas. Pode ser na endo, na orto, mas você precisa ter
um produto, um serviço de ticket médio mais alto. E aí, como se fosse uma subpergunta, né? Qual a melhor forma que você acha? Eu sou muito fã da implantodontia, porque imagina você fazer 38 manutenções num dia. Dá para fazer? Dá para fazer. Se você tem 2 cadeiras, 19 manutenções por dia, dá. A nossa média aqui de manutenções por dia na clínica são 20 manutenções em um consultório. Dá para fazer, tá? Com 3 cadeiras facilita. Mas até o público, para você ter esse público, essa demanda, já se torna mais difícil. Não, e a questão também, pelo que eu percebo, o pessoal às vezes fica muito travado nisso. Essa questão de 130, que a gente está falando agora, mas a questão de aumentar o faturamento. Às vezes a gente pensa só naquilo que a gente executa, que a gente se tornou especialista. Por exemplo, o especialista em ortodontia. Eu vou só aumentar o faturamento fazendo mais ortodontia na minha clínica, mas não é isso, igual o 130. Eu vou chegar no 130 só com implante? Não. Eu já estou respondendo, né? Mas você vai falar sobre isso aí. É só o implante? Eu acho que não é. Eu acho que não é só implante. E como também não deve ser só ortodontia. Um potencializa o outro, não é só uma coisa. É o que eu falo, que quando a gente tem um carro-chefe bem definido, é como se eu estivesse na boleia do caminhão, puxando aquela carga toda, aquele baú todo. Quando você não tem um carro-chefe definido, você está lá atrás do caminhão tentando empurrar tudo. Então, quando você foca, e eu puxo muita sardinha para implante, quando você foca na implantodontia, você acaba tendo vários outros tratamentos que são secundários, que aparecem junto com a implantodontia. O seu consultório, a sua clínica, ela não vai viver só de implante. E as pessoas precisam começar a aprender a modelar. Modelar nada mais é do que copiar. É só começar a reparar o que os grandes estão fazendo. Você não vê uma clínica falar que faz tudo na divulgação dela. Fala implante, fala ortodontia e fala harmonização. Lógico que aqui na clínica a gente faz muito canal, né? A gente tem muito endodontista aqui, tem endo todos os dias com a agenda lotada. Por quê? O paciente chega, precisa fazer canal. Tem ortodontia? Tem ortodontia, não é só implante. A gente dá mais ênfase em implante porque a energia que eu gasto divulgando alinhadores é a mesma energia que eu gasto para divulgar implante e me dá um retorno muito maior. Então, para que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Não, e não necessariamente divulgando implante, focando em implante, definindo o carro-chefe de implante, você vai deixar de atender os outros. Isso, mas você tocou num ponto interessante. Agora, quem está ouvindo esse DGCast aqui, fala assim, Guilherme, mas eu não sou implantodontista, então você não está falando para mim. Estou falando sim. Na verdade, eu estou falando principalmente para essa pessoa. Porque o implantodontista, bem provável que ele não precisa ouvir isso daqui. Entende? Porque ele já está acostumado a ter o ticket médio alto. Agora ele precisa aprender técnicas de vendas. Talvez não esteja conseguindo converter tanto. Mas quem não é implantodontista não precisa colocar uma venda nos olhos e achar que não está capacitado para essa teoria que eu estou aplicando. Por quê? Porque ele não formou nisso. Não, primeiro, eu já considero a implantodontia parte da clínica geral, basicamente falando. Todo dentista tem que entender de implante. E a implantodontia está até entrando na grade, na grade curricular dos cursos de graduação. Quando eu fiz a minha graduação lá em 2006, a implantodontia foi só uma pitadinha no último período, meio que só para falar que teve, né? Agora ela está até mais... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque todo dentista precisa entender da implantodontia. Hoje nós estamos aqui na clínica, uma clínica com padrão popular, né? A gente tem mais frequência de implante do que extração. E olha que culturalmente as pessoas extraem muito dente do país, muita gente fala de extração, mas isso tem diminuído. E aqui na clínica, só não vou falar que a gente faz mais implante do que extração, porque tem aqueles casos de protocolo que tem que fazer bastante extração, dente perdido, mas eu sou capaz de afirmar que está pau a pau. A mesma quantidade de dente que extrai é a mesma quantidade de implante que desce, entende? Então, o dentista ele precisa entender e dominar a técnica de implante. Isso não quer dizer que ele precisa executar. Isso é importante. Eu já fiz uma comparação uma vez. São coisas diferentes. É como se o dentista proprietário, que ele é ortodontista, é como se ele fosse um arquiteto. Tá? O arquiteto, ele sabe planejar.
mas ele não sabe executar, ele precisa do engenheiro para executar, tá certo? Mas ele sabe planejar, ele bota tudo numa planta e fala, eu quero assim, assim, assado. E é assim que eu vejo a odontologia. Então, o dentista que não domina a implantodontia, pelo menos a técnica, entender de osso-integração, quanto tempo demora, quais as possibilidades, se tem osso ou não tem. Gente, isso não é difícil. Basta ter um pouco de interesse, tá? É questão de prioridade. Joga no YouTube, que você vai ver milhares de pessoas falando. Chega para o seu implantodontista, e fala assim, ó, meu implantodontista, ô doutor que toma todo o meu dinheiro, porque as parcerias geralmente são todas inadequadas, né? Mas a gente já falou disso. Mas uma parceria redondinha, ela é fundamental. Doutor fulano de tal, doutor Lucas, você que é um implantodontista aqui da Nobre, por favor, eu preciso vender. Então me ensina, tá? Porque você só consegue vender aquilo que você domina. Isso. Até porque fazer isso com o implantodontista é bom para o implantodonista também. Bom, porque ele vai produzir mais, todo mundo sai ganhando. Então chega para a pessoa e fala assim, me ensina como que você gosta, se tem osso aqui ou não tem osso aqui. Então, é fundamental. Mas a maioria dos dentistas nas parcerias chega e fala assim, ó, você é um implantodontista, você se vira, eu nem quero saber disso. Você precisa saber sim qual a marca de implante, quais as possibilidades, quanto que custa o implante, qual o tipo de motor, se tem osso ou não tem osso, precisa de tomografia ou não, entende? Qual a prótese será utilizada, quanto tempo vai executar, quanto vai custar isso no laboratório. Parece difícil, mas não é. O mais difícil nós já temos, que é o diploma. Isso. O mais difícil, os dentistas já têm que é um consultório, um investimento de um consultório. Então vamos fazer isso, chegar nos 100 mil reais de faturamento. Só para concluir aqui um ponto que eu falei, que eu vou falar qual que é a principal vantagem de chegar em 130, é quando a pessoa já crava que ela aprendeu a jogar o jogo, é que eu calculo 20% de lucro para proprietário. Então vamos lá, se a pessoa faturou 100 mil reais e entrou 100 mil reais de grana no consultório, ela tem que ter 20% de lucro. Isso é um padrão de clínica redondinha. Muita gente já está achando pouco. Mas vamos lá, 20% é como proprietário. Estamos falando de 20 mil reais. Mais o que ele ganha como dentista. Então, não pode passar de 30% o custo com mão de obra numa clínica. Então, uma clínica que fatura 100 mil reais, automaticamente ela só pode gastar 30 mil reais com dentista. Mas vamos supor que você é um excelente dentista, está lá todos os dias e você tem que se pagar. Você recebe 10 mil por mês, de acordo com a sua produção e tudo. Com mais 20 mil, nós estamos falando de 30 mil por mês de retirada do profissional. Aí a pessoa já começa a desfrutar de uma odontologia muito mais rentável. Então, por isso que é o que faz brilhar os olhos para o 130. Mas, observou o detalhe aqui de 30%? Para isso, tem que crescer redondinho. Isso. Tá? Porque fazer 100 mil não é difícil. Agora, ter lucratividade, que é o grande desafio. É isso que a gente vai até falar na próxima pergunta, de quais são os obstáculos para chegar no 130, que você já até citou um pouco da questão da dificuldade de venda, da dificuldade de mexer com implante, mas é até perigoso chegar ao faturamento de 130, chegar no 130 de forma desorganizada, de qualquer jeito. Teve uma propaganda, não sei se foi da Pirelli ou da Goodyear, não sei, da Goodyear lá, pneu de carro, que ela falava assim, potência não é nada sem controle. Né? A pessoa não adianta nada ela chegar em 100 mil reais e ter, às vezes nem compensa, né? Ela tem que ter, mas um desafio de cada vez, né? Vamos botar a ordem na casa, vamos, não vamos assustar as pessoas, mas lembre-se disso, potência não é nada sem controle, tá? Quais são os obstáculos? Primeiro, é ter uma regularidade de venda em tratamento de ticket médio mais alto. O que é isso? Eu falo isso com muita propriedade porque eu lembro quando eu estava começando aqui, a gente garra com a Nossa Senhora das Avaliações, a gente pega firme aí nas... Ó, deu uma pausada aqui que a conexão aqui não está tão boa. Tá pausando de vez em quando. Mas vamos lá, pessoal. Isso aqui... depois vai sair o DGCast na íntegra aí para todo mundo ouvir. Mas a gente garra com toda a nossa fé, independente da sua religião,
para chegar aquele paciente e pagar um tratamento alto, né? No início a gente fica louco torcendo para isso, porque isso dá aquele boom no mês. E não adianta, a gente não pode ficar vivendo só da sorte, né? Ficar benzendo o telefone para ele tocar e um paciente ligar querendo marcar uma avaliação, o paciente ser alto. Não, tem que ter estratégia, né? E a gente precisa ter uma regularidade, porque não dá para viver de tô rico, tô pobre, igual do Alto da Compadecida lá, não dá. Um dia você tá rico, um dia você tá pobre, porque um mês entrou um tratamento alto, no outro 2, 3 meses não entrou mais nada, né? Então o principal desafio é esse. Um outro desafio essa irregularidade. Também um outro desafio, não estou falando em escala não, tá? Porque são todos desafios, não tem um menos ou mais importante. Um outro desafio é formar equipe, tá? Formar equipe, porque dentista não sabe mandar, tá? Quando eu falo mandar, não é ser autoritário não, mas dentista não sabe delegar a função. Isso. Dentista, ele quer cruzar, bater o escanteio e correr e fazer o gol, né? Primeiro que dentista, nós somos, né, uma turminha bem pão dura, tá? Ô raça que nós somos, dentista pão duro. Dentista paga laboratório com dó, paga dental chorando, na hora que tem que pagar um dentista tá reclamando, e esquece que precisa daquilo tudo para sobreviver, né? É uma choradeira para pagar aluguel, então vai montar um consultório debaixo da ponte, você precisa ter. Você gosta, né? Mas é verdade, o dentista tem que parar de chorar. Né? As coisas, quando a gente trava muito, os negócios não vai para frente. Né? Eu não vou pôr uma secretária porque vai me roubar. Eu não tenho dinheiro para ter uma secretária. Outro dia eu respondi um post. A pessoa fala assim, mas você fala para contratar a secretária, mas e para quem não tem recurso? Eu falo, você vai pagar sua secretária daqui 30 dias. Você tem um mês para levantar recurso. Põe ela para te ajudar. Enfim, é um investimento. O pessoal não vê como investimento. Você põe ela para se pagar. Se ela não se pagar, corre. Avisa ela, fala, vamos trabalhar essas estratégias aqui que eu tenho que pagar seu salário. Mas enfim, para não perder o foco. Formar uma equipe, tanto de dentista, quanto de auxiliar de secretário, engajado nesse objetivo. Porque hoje aqui na clínica, a gente olha para todo mundo sabe onde a gente quer chegar. Né? Nós temos um propósito compartilhado. Esse propósito compartilhado a gente trabalha através de reuniões, através de grupo no WhatsApp, conversando intensamente com todas as meninas, com todos os dentistas. A parte de treinamento, motivação de equipe. Só que o principal, a nossa equipe é o nosso reflexo. Não adianta eu, Guilherme, chegar aqui e falar, pessoal, meninas, quero chegar em 500 mil de faturamento. Vamos fazer isso. E tá pouco me lascando. Isso aí que você falou muito importante. Eu não perguntar para as meninas todos os dias quantas avaliações nós tivemos. Eu pergunto quantas avaliações foram embora por dia. Sem marcar, porque numa clínica popular é normal o paciente entrar para querer fazer uma avaliação na hora, e às vezes a clínica está cheia, ele virar embora. Eu não admito isso. Eu estou perdendo um paciente potencial e o pior, estou perdendo as indicações dele. Não, e mais para frente que a gente vai entrar no assunto de marketing, até que a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente sabe da dificuldade que é numa ação de marketing ou numa... A marketing, a gente às vezes pensa só marketing digital, né? Mas numa ação de marketing, de aumentar as vendas, o tanto que é difícil trazer o paciente para a clínica. O paciente ele custa caro. A pessoa, depois que ela começa a gastar com marketing, propaganda, investir, ela começa a calcular quanto que custa um paciente. E esse paciente que vem de graça, muitas pessoas não atendem o paciente que está com avaliação, então na hora do almoço fecha. Muitas pessoas precisam. Então, quanto que você está pagando para você almoçar, sendo que você está fechando? Mas quando eu falo uma equipe engajada... Para você não, né? Para sua clínica, quanto que você está pagando para sua clínica fechar enquanto você almoça? É caro demais, é almoço de caviar. É porque um paciente pode chegar lá e pagar um tratamento de R$1.000, R$2.000, R$3.000 e você fechando para almoçar. Ah, Guilherme, mas eu tenho que almoçar. Claro, todo mundo tem que almoçar. Você tem que almoçar bem ainda, se possível com 2 horas de almoço, mas a sua clínica tem que estar funcionando, entendeu? Você não vai almoçar com 2 horas de almoço não, viu? Tá muito. Mas vamos lá. Para quem não sabe, o Lucas é dentista aqui na clínica, tá? Então, ter uma equipe engajada, isso entra também no ponto que muitos dentistas, eu vejo que eles trabalham, olha que interessante, conforme a disponibilidade do seu quadro de funcionário. Muitos dentistas trabalham, a clínica trabalha conforme a secretária, ela tem que sair 6 horas porque ela tem que buscar o filho dela na creche. Aí eu tenho que fechar o consultório. Meu Deus! Secretário, o quadro de funcionário é muito importante, mas o mais importante é a saúde
da sua empresa, que é o seu consultório. Ah, eu não vou abrir sábado porque a Maria que trabalha comigo, ela já trabalha comigo há 8 anos, sabe? Ela não pode, sabe? Ela vai achar ruim de abrir sábado. Então, quem manda nisso aí? É você ou Maria? Entende? Então, ter uma equipe engajada para entender o seu propósito, entender o propósito da empresa. Então, para isso tem que ter todo o comprometimento da equipe, né? Nós temos que ter todo o propósito compartilhado. As pessoas têm que saber aonde você quer chegar, tá certo? Show. Vamos lá. A próxima pergunta é o seguinte, Guilherme. Eu preciso investir em marketing para fazer 130? É bom. É bom. É porque não dá, né, gente? Não dá. Eu volto a dizer, por isso que eu falei que dentista é uma turma... E eu me considero, eu entro nisso, eu demorei muito a quebrar o gelo. Tá? Não, mas dá para fazer, é que você até respondeu a pergunta, que é bom. Mas dá para fazer agora uma subpergunta, né? Dá para fazer 130 sem investir em marketing? Dá, mas não compensa. Eu consigo fazer hoje 130 aqui, sem investir em marketing, mas não compensa, a minha estrutura pede muito mais. Isso. Agora, para quem está começando, vamos falar agora a realidade para quem está começando. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Como eu estava dizendo, eu sou eu demorei muito a quebrar esse gelo. E eu percebi ontem, na hora que eu falei com a minha mãe, né, como eu disse no início, eu estava conversando com ela, que nós estamos gastando aí, em média R$15 mil com rede social, Google, Facebook, enfim, nas campanhas. Até mais, né? Tá dando mais? Maneira isso. É o Lucas que faz, tá? O Lucas que faz as campanhas aqui da clínica. Então, tá dando até mais de R$15 mil. Isso que a gente não tá contando o cachê da personagem, né? Eu percebi que ela engoliu seco, sabe? Ela engoliu seco e falou assim, mas dando retorno, compensa. Mas eu sei que no fundo ela pensou assim, menino, o que você tá fazendo da sua vida? Gastando R$15 mil por mês. É lógico, gente, calma. Para um consultório menor, não precisa chegar, né, de cara com R$15 mil. E também nem aconselho isso. Não adianta fazer uma loucura, vender o carro, fazer um empréstimo. Agora eu vou gastar então R$15 mil. Não. Isso é gradativo. Você vai descobrindo o seu caminho, qual que dá o melhor resultado. Não vai fazendo loucura, não vai tentando fazer outra coisa que dentista quer fazer tudo, né? Inclusive isso sem estudar. Se ele quiser entender de tráfego, que entenda, mas vai estudar. Não vai clicar naquele botãozinho azul de impulsionar que vai dar bobeira. Não, e outra coisa, até falando a parte que a gente mexe, né, que a gente trabalha, a questão do marketing da Liberty, né, que é a empresa que a gente utiliza também, que faz marketing pra gente, que faz essa parte de gestão de anúncios. Se fosse só a gestão de anúncio, se fosse só aprender a fazer tráfego, tava ótimo. Marketing não é só isso. Não, vai muito mais além. Vai muito mais além. E tem coisas muito mais importantes do que fazer a execução do anúncio. Isso você sabe até muito, muito melhor do que eu. Mas voltando ao assunto, precisa investir em marketing? Precisa. Vamos cravar isso. Precisa investir, tá? Por quê? O jeito tradicional, ele não funciona mais com tanta eficácia igual funcionava antigamente. O que é o jeito tradicional? Dentista, na década de 80, na década de 90, abria o consultório, punha uma placa, cruzava os braços, que o paciente começava a chegar. O paciente ele vai chegando, ele vai entrando. Isso aí, antigamente acontecia isso muito comum. Né? Quem não conhece um dentista na família, que conseguiu muito dinheiro, fez um patrimônio legal, porque pegou o momento propício para isso na odontologia. Hoje, a gente não está dispensando a placa, uma boa placa é fundamental. Indicação é o melhor público, nós trabalhamos focado em indicação. O que mais traz paciente hoje aqui para a clínica é indicação. Indicação é até um termômetro muito importante da clínica. Isso, mas mesmo assim eu invisto muito em marketing, porque eu preciso de ter cada vez mais indicação também. Então esses pacientes que vêm do marketing, eles acabam indicando a clínica se você faz um trabalho bem feito. E a vantagem e a necessidade de fazer o marketing também, principalmente Google, rede social, é que você consegue já buscar aquele paciente de ticket médio alto. Você precisa direcionar
aquele paciente, uma estratégia para você ter aquele paciente visando ter os R$ 3.846 por dia. Inclusive, né, é até o ideal. A gente, quando vai fazer campanha, quando a gente pensa em alguma coisa de marketing, isso é regra, é focar em tratamento de ticket médio mais alto. Não adianta a gente querer focar em tratamento de clínica geral, limpeza, clareamento. Isso é regra, é focar em tratamento de ticket médio mais alto. Então, aparelho invisível, implantodontia, harmonização facial. Pois eu até coloquei aqui, a harmonização é uma boa, tá? Mas eu sou muito fã da implantodontia. E até para você divulgar, a gente percebe aqui na clínica, a gente tem muito, como eu já disse, gasta muito menos energia para trazer pacientes de implante. Eu vou trazer alguns dados aqui, que eu já falei algumas vezes no Dentista Gestor, mas para quem está ouvindo a gente aqui da gravação do DGCast, quem está ao vivo no Instagram também, só para avisar, nós estamos aqui gravando o podcast do Dentista Gestor, o DGCast, então você está ouvindo e vendo, né, em primeira mão. 23% da população brasileira já perdeu 13 ou mais dentes. 20% da população adulta, acima de 18 anos, já perdeu 13 ou mais dentes. Você consegue acreditar nisso? Parece que na nossa realidade isso não é comum, né? Mas pegando o Brasil todo, 23% tem 13 ou mais dentes perdidos na boca. Então, olha o potencial que é a implantodontia. 1 a cada 3 adultos usa algum tipo de prótese. Então, a cada uma rodinha com 3, tem um que usa algum tipo de prótese. Então, a implantodontia, ela está muito em potencial. E a implantodontia já quebrou muito o paradigma. Quando eu comecei aqui, que me falaram isso e assim, eu não concordo, acho um absurdo, tá? Mas pobre não faz implante. Eu ouvi isso várias vezes. E muita gente hoje, em pleno 2021, nós estamos chegando em 2021, a pessoa fala assim, eu não tenho público para isso. Gente, em 2000, isso aqui é dados da Fundação Getúlio Vargas, tá? Não é Guilherme que está falando da boca para fora, não. Em 2003, o Brasil tinha 60 milhões de pessoas na classe C. São pessoas que ganham entre R$ 1.900 e R$ 8.200 por mês. Em 2003. Em 2018, tá? Em 2018, saltou de 60 milhões para mais de 110 milhões de pessoas na classe C. Dobrou. O Brasil, por mais que todo mundo critique, questões políticas, enfim, não vamos entrar nesse mérito não, mas o Brasil é um país que as classes mais baixas estão tendo, porque eu incluo a classes D e E também, porque quem ganha menos de 1.900 também dá para fazer implante, tá? São pessoas que estão tendo acesso a várias coisas, inclusive a uma odontologia, tá? Eu vou pedir desculpa aqui por barulhinho no fundo, porque o compressor, a clínica está em funcionamento, o compressor está agora mais ativo aí. Mas vamos lá, o pessoal da edição que se vira para tirar esse barulho. Mas o Brasil, várias pessoas hoje têm um carro novinho, né? Um carro pode ser um carro popular, mas ele está lá quase 0 km, ou compra um carro 0 km porque tem a facilidade. Todo mundo hoje anda de avião, porque está acessível. Você entra no site, você compra a sua passagem de 12 vezes no cartão, né? Dentista também está acessível. Cada vez mais. E quem está ouvindo a gente e tem esse bloqueio, né, fala assim, eu não consigo tanto ter ticket médio alto, é porque não está sendo acessível para essas pessoas. Então, por isso que eu sou muito fã da implantodontia. A harmonização dá, a ortodontia dá, periodontia dá. O pério está bem próximo do implante, né? Mas eu sou muito fã da implantodontia. E volto a frisar, não precisa ser o dentista que executa. Ninguém é obrigado a gostar de implante, tá? Mas agora, entender da implantodontia não é nada de outro mundo. É só ter um pouquinho de interesse que você vai dominar e ter muito mais facilidade em converter pacientes para o seu consultório. Bacana demais. A próxima pergunta, ela tá eu acho que a próxima pergunta, ela já tem até uma resposta
que está relacionado com a pergunta anterior, que a gente acabou de responder. Quanto tempo que a pessoa leva, que um dentista, dono de clínica, leva para alcançar o 130? Vamos lá, só completar a turma que estava aqui. Quanto tempo leva? Olha, é a mesma coisa de você chegar no nutricionista e falar assim, quanto tempo eu levo para emagrecer? Né? Eu levo pouco, você leva mais que eu. Eu levo um pouquinho, mas que é questão de dias, não, nem precisa. Mas vamos lá, papo sério. Você vai chegar no nutricionista e falar assim, quanto tempo demora a emagrecer para chegar no meu peso ideal? Ele vai olhar para você, vai balançar a cabeça e... vai internamente. Tá, ué. Sei que você vai definir, ué. Né? E o 130 também. Quanto tempo dá? Primeiro a gente precisa saber que pé que está o consultório da pessoa, né? Se é uma clínica com 1, 2, 3 cadeiras ou mais. Mas quanto tempo dá? Olha, que dá para chegar rápido, dá. Mas, gente, não é da noite para o dia também. Vamos falar da maioria do consultório aí que fatura 20, 30 mil por mês, uma cadeirinha. 6 meses a pessoa já começa a bater na trave. Tá? Vamos mensurar isso, 6 meses. O problema do brasileiro e do dentista é que ele a turma quer as coisas para amanhã. Né? Não, e quer para amanhã, mas não quer seguir, ter a disciplina de fazer aquilo todos os dias. Todos os dias, né? Porque, olha só que interessante. Você perguntou de investir em marketing. Quantos dentistas, isso aí é estatística dentista gestor, tá? 90% dos dentistas falam comigo, Guilherme, eu já investi em marketing e não deu resultado. Continuou? Não. Gente, então não vai dar resultado mesmo, porque marketing é teste, você tem que estar testando. Então isso leva um tempo para você conseguir achar o seu caminho, tá? Porque às vezes a estratégia que eu uso de marketing aqui na clínica nem sempre dá tão certo para o outro fulano, precisa de algum ajuste. Então a gente precisa ir descobrindo o nosso caminho. Tá? 6 meses, 1 ano e meio, gente, 1 ano e meio é pouco demais. E a pessoa quer o resultado para amanhã, porque às vezes também está apertado, está atolado em dívida, mas a gente não pode fazer também, não tem milagre, não tem pozinho de pirlim-pim-pim. Né? Tem gente que fica vendendo milagre aí na internet, não dá. Tá? Mas passo a passo, que é possível, e é gradativo. E eu te falo, a pessoa quando ela chega no 130, é tão natural que ela nem tão percebe assim. É lógico, tem um momento de euforia e tudo, mas se torna meio que uma obrigação chegar. Olha, eu tenho que chegar porque ela tá com o caminho todo. Exatamente, ela já teve aquela disciplina prévia, né, de fazer aquilo todos os dias. Então quanto tempo gasta? Olha, depende do dentista. Então vamos lá, um dentista esforçado, aquela pessoa disciplinada, que segue o passo a passo todo certinho, que segue o método que a gente tem todo certinho. Qual que é o tempo que você acha o cara diferenciado, aquele destaque? Quanto tempo você acha que ele vai gastar? E aquela pessoa que às vezes é um pouco mais... lenta. um pouco mais lenta. Tem gente que é no trânsito. Isso. Mas mesmo assim consegue. Mesmo, tá? Nada de errado com isso, cada um tem seu tempo. O fenômeno 6 meses, para quem é bem disciplinado, 6 meses. Para quem já é mais devagar, vou falar 1 ano, 1 ano e meio. Entendi. Tá? Mas então, a gente tem caso de 6 meses até menos, tá? Que as pessoas que as sócias tiveram o 130 com menos de 6 meses. Só colocando ordem na casa, expandindo o que foi necessário. Porque tem muita clínica, né, que... Aí você até fala muito isso, que a clínica, para faturar 100 mil, ela tem que ter cara de clínica que fatura 100 mil. Precisa de alguns ajustes. Tem muita clínica que você já até visitou na mentoria, que você percebe, né, você já me contou isso, que a clínica ela já está dentro dos padrões e faltam alguns ajustes pontuais. Sim. Que quando conserta... Não, aí é o melhor dos Chega, cenários. isso. Né? Tem clínica que eu caio lá dentro e falo assim, mas como que isso aqui não fatura? Porque a clínica já está numa aparência legal, precisando só de uns pequenos ajustes. Agora, tem clínicas também, que eu sou capaz de afirmar que a maioria, tá? Que pela madrugada. Né? Porque quando a gente fala de odontologia popular, não é
também para sucatear essa coisa, não. A odontologia, o público popular exige e merece uma estrutura condizente com o que ele está pagando. Como que você vai cobrar 15 mil reais num protocolo, 10 mil reais que seja, numa cadeira rasgada, num consultório sem um ar-condicionado? Não, e nem questão de estrutura, não. Estrutura, eu vejo que é a base. Mas é questão de a qualidade em tudo. Na estrutura, no atendimento, na qualidade da execução do serviço, na qualidade do material. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ter cara que vende 100 mil. Uma recepcionista com uniforme. Não aquela mulher que vai com uma blusinha branca, uma calça jeans, um cabelo esgandaiado. Não dá. É sério. Tem que ter cara mesmo. Tem que ser uma coisa organizada. Muita gente faz o consultório com o resto dos trem da casa. Sabe? Pega o que não está usando em casa no sofá e põe na recepção. Tem que ter um reinvestimento. Não, tem que ter um reinvestimento. Mas calma lá. Então, Guilherme, eu estou apertado, não tenho dinheiro, não posso reinvestir. Eu não vou conseguir 130? Vai. Mas você vai ter que começar com algumas estratégias pequenas. O dinheiro que vai entrar do lucro, reinveste, porque dentista, o dinheirinho que entra a mais, que começa de uma ação, começa a entrar, ele vai lá, troca de carro, a mulher faz um silicone, faz um lipo. Calma, gente. Vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer isso tudo, né? Bem sem tranquilo. muita pressa e tudo mais, enfim. O que eu ia falar, quando eu fiz essa pergunta, eu citei a pergunta anterior, falando que ela faz parte da resposta dessa pergunta do tempo para chegar no 130. O marketing, pelo que eu percebo, ele é um catalisador. Ele acelera toda a reação. E quanto mais rápido a pessoa aceitar isso, porque a pessoa precisa aceitar que o marketing é necessário. As pessoas precisam aceitar que paciente procura dentista pelo Google. Pra gente isso é um absurdo, porque eu jamais procuraria um profissional da área da saúde no Google. Mas eu não tenho culpa se os pacientes procuram. Então... Não, a questão vai muito mais além disso. A questão não é eu procuro... Por que eu não procuro um profissional da saúde no Google? Por que você não procura? Porque o seu meio eu vou atrás de indicação. Você já conhece muita gente que faz algum tratamento endócrino, algum tratamento com gastro. O seu meio é esse, só que a gente fica travado nisso. O nosso meio não corresponde ao meio do nosso paciente. Entendeu? Não, perfeitamente. Então, muitos consultórios não têm site, Lucas. Muitas pessoas que estão ouvindo, o pessoal que está ao vivo aqui vendo a gente, não tem um site. Então a pessoa procura. Muitas pessoas que têm um convênio, tá lá escravo do convênio. Gente, não tem um site, as pessoas procuram através de Google. Né? Então, não que eu estou falando para ter convênio. Salve-me Deus, entendeu? Não. Mas as pessoas têm que, a partir do momento que ela aceitar, acreditar no marketing, ela acelera esse processo. Tá? A próxima pergunta, ela abrange muita gente, e ela é o seguinte: dá para fazer 130 com uma cadeira só? Dá, perfeitamente. O que não dá para fazer 130, também dá, mas se torna muito mais difícil, fazer naquele atendimentozinho maroto que uma cadeira condiciona a gente. Que é o dentista chegar 8 horas da manhã, atende até às 11, fecha para o almoço e volta a trabalhar 1h30 e 6 horas e fecha o consultório e vai embora. A vida tradicional de um dentista, né? Se limita muito. Aí não trabalha sábado, porque a secretária Maria não pode ir sábado. Então, o fato de já ter uma cadeira já é muito limitante, né? Agora, o que eu sugiro, tá? Uma cadeira, ela tem que trabalhar constantemente. Você tem que trabalhar o máximo de diferencial possível. Horário é um baita diferencial. Muita gente não pode ir no horário que você está proporcionando de atendimento, porque a pessoa trabalha, né? Então, aí você não trabalha sábado, não atende sábado. A pessoa só pode ir sábado. Se você tem uma limitação de uma cadeira, então você tem que ter diferencial. Comece a atender 6h30, 7 horas da manhã, tem muita gente que precisa desse horário. Fique até mais tarde. Mas, Guilherme, eu vou ficar igual doido, trabalhando igual um burro de carga? Não. Faça seu consultório por turno, trabalhe no turno da manhã, né? De 7 às 13, de 6h30 às 13. Chega um outro dentista e fica na parte da tarde, aos sábados. Né? Muitos dentistas estão em prédios comerciais aí que têm a segurança. Dá para trabalhar com plantão, é uma possibilidade de aumentar o faturamento. Então, quem tem uma cadeira, o desafio se torna maior, porque tem que ter uma flexibilidade de atendimento maior.
Tá? Então a cadeira não precisa de descanso, o dentista precisa. Então ele forma uma equipe porque ele precisa fazer R$ 3.846 por dia. Então se ele dividir isso por 8 horas trabalhadas, vai dar um valor muito mais alto do que a cadeira trabalhar 12, 14 horas no dia. Volto a frisar, não precisa ser o mesmo dentista, não deve ser o mesmo dentista, porque eu não formo dentistas de sucesso escravo da mão de obra. Isso eu não quero. Eu não estou aqui para promover uma saúde financeira, mas você não tem uma saúde, uma qualidade de vida. Então é isso que a minha filosofia, o que eu deixo bem claro aqui no Instagram, deixo o que eu mostro para todo mundo, é qualidade de vida associada a uma odontologia rentável. E para todo mundo. Então, resumindo, dá para fazer com uma? Dá. Mas se der para colocar 2 cadeirinhas, facilita bem minha vida. O que você indica? Olha, eu indico um consultório com 3 cadeiras. 3 cadeiras, dá para ter um custo operacional reduzido, não precisa de tanto espaço. Para quem não tem como crescer, infelizmente, não tem o que fazer, né? Mas, pelo amor de Deus, não me faça box. Sabe aqueles box de faculdade? Pum, 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 pum. Faz isso não, gente. Ninguém gosta de box, não. Dentista é igual ginecologista. Pensa, um tanto de ginecologista atendendo em box. Tum, 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 tum. Não é agradável. A gente acha normal ver a boca do paciente, mas para o paciente não é normal ele abrir a boca para outra pessoa. Ninguém gosta disso. É nós desconfortável. Temos que respeitar. Então, às vezes, o dentista vai lá, faz uma sala de avaliação linda e depois 3 boxes para atender. Você fala, meu Deus, fecha isso, privacidade. Então, 3 consultórios, é um número bacana para chegar no 130. Fica mais fácil, porque nós estamos falando de 1.282. Não, e fica, pelo que você está falando aí, fica mais fácil para todo mundo. Fica mais fácil de descentralizar, fica mais fácil para atender a demanda que você vai criar. Sim. Fica mais fácil para todo mundo. Fica mais fácil do consultório faturar mais. Não, quando eu tinha mais cadeira, quando eu tinha muita cadeira e pouco dentista aqui na clínica, porque hoje nós estamos com 13 cadeiras e rebolando, precisando de mais consultório e não tem para onde colocar mais consultório aqui. Mas quando eu tinha cadeiras disponíveis, era comum, o paciente estava lá, eu estava em atendimento, às vezes o paciente saiu, deixava o paciente na cadeira, ia lá, via uma radiografia, dava um diagnóstico para outro paciente. A gente tem que ter um jogo de cintura, principalmente na odontologia popular, porque nós estamos falando do objetivo, 100 mil em 30 dias. R$ 3.846 por dia. Então tem que ter um jogo de cintura e tem que ter esse foco, né? Isso é um valor em média. É uma média consideravelmente alta para quem está. A maioria dos consultórios tem a possibilidade de crescer para dobrar, de colocar 1 para 2 cadeiras. Sim, não é muito difícil. Tem espaço para uma copa, tem um espaço que está lá perdido, lá cheio de traseira. E se a pessoa, agora uma pergunta que nem estava no meu script de te perguntar, mas e se a pessoa ela não tem espaço para crescer, só tem uma cadeira, e aí? O que você indicaria? Olha, muita gente me procura e fala assim, eu vou trocar de lugar. Calma lá, porque às vezes vai começar do zero. O que eu indico é a pessoa ela sentir nessa possibilidade de aumentar o potencial de produtividade da cadeira dela e gradativamente começar a procurar um lugar para expandir. Mas não é simplesmente fecha o consultório e abre o outro. E essa transição ela tem que ser aos poucos. E vai chegar um momento que vai ser necessário ter as duas empresas, né, funcionando para aos poucos ir diminuindo esse atendimento do consultório pequeno. Porque simplesmente fechar toda uma história que você tem no lugar e começar uma outra do zero, talvez pode ser um tiro no pé. Primeiro, faça essa cadeira dar o máximo, suga o máximo do bagaço da laranja. Não dá mais, aí sim, vai para uma outra estrutura maior. Show de bola. Agora, gente, a última pergunta é uma pergunta que às vezes até muita gente tem na cabeça e nem faz. E que muita gente até sofre um pouco com isso, é o seguinte, dá para fazer 130 atendendo convênio? Pra quê, né, senhor? Melhor não, né? Melhor não. Vai, falar que dá, mas... É do mesmo jeito de fazer 130 com uma cadeira, dá também, Meu Deus. Mas é mais difícil. Gente, vamos lá. Qual que é a base de atender convênio, né? Por que as pessoas atendem convênio? Para ter uma captação
mais rápida de paciente, né? Mas não dá para viver de convênio a vida inteira. Só que o convênio escraviza, muitas pessoas têm dificuldade de encerrar o convênio. Muitas pessoas têm de se desligar dele, porque eu preciso desse dinheirinho para pagar a escola do meu filho, para pagar o condomínio, para pagar a prestação do meu carro. Mas, gente, o convênio ele acaba contaminando o seu consultório, contaminando a sua clínica, porque você atende todo mundo igual. Você atende o seu paciente particular igual atende o paciente de convênio. Então, você não gera um encantamento, você não gera indicação. Um paciente de convênio, ele não é o seu paciente. O paciente de convênio, ele é do convênio. A partir do momento que você desligar, vai ser poucos pacientes que vão continuar com você. Então, você, já que está recebendo mixaria, começa a cobrar pouquinho dos pacientes. Entendeu? Cobra pouquinho, porque eu não entendo. A pessoa aceita fazer um canal de R$200 pelo convênio, mas do particular cobra 780. E não aceita dar desconto. E não dá desconto, não divide. E atende com a mesma cadeira, a mesma estrutura, o mesmo humor, a mesma água que não está tão gelada, o mesmo café que não está passado, nem tem café na recepção porque é convênio, atende o paciente de R$780. Então como que isso vai decolar? Não vai. Você está querendo ir, só que o convênio é como se fosse uma âncora, te joga lá e você não consegue. Então é preciso se libertar dos convênios. Não precisa ser da noite para o dia, gradativamente. Dá para fazer 130 com convênio? Dá, mas é murro em ponta de faca demais. Dá para ter uma odontologia muito mais saudável. Os alunos que entram para o médico dentista gestor, eu dou prazo para ficar livre de convênio. Tá? Eu tenho um caso que foi com 45 dias, outro caso dei com 60 dias. E as pessoas ficam livres porque elas acreditam, né, no projeto e acreditam na filosofia que é possível. E as pessoas falam, Guilherme, como que eu não fiz isso antes? Então, gente, para quem é refém de convênio, não aguenta mais, ainda mais agora que o custo, né, de equipamento de proteção individual aumentou bastante, não dá, né, convênio não dá. Eu sou a favor de um boicote geral de convênio, porque realmente o que faz com a nossa profissão não é certo, tá? Então, é isso. Dá para fazer sem filtro em convênio? Melhor dizer não, que a pessoa ela desencana logo e sai disso, porque convênio está travando a sua vida, está travando a sua satisfação de ser dentista, porque eu nunca vi dentista feliz que atende convênio. Exceto uma dentista que eu conheço, que ela faz só limpeza, a limpeza dela é mais de R$200 que o convênio paga, então se ela faz 10 limpezas um dia, ela vive, está feliz com aquilo. Não, tem alguns convênios que são exceções. Mas vamos falar grosso modo, isso, não compensa. Não compensa. Tá? Até porque os convênios que são bons, agora é difícil de credenciar. Quem já credenciou, credenciou. Quem não credenciou, não credencia mais. E é isso. Show de bola. Fechou a nossa série de perguntas. Espero ter esclarecido o que é 130. Não é nada de outro mundo. Quem acompanhou a gente pelo pouquinho no Instagram aqui, eu vi que várias pessoas entraram, saíram. Foi de supetão, né? O pessoal deve ter ficado até sem entender o que nós estamos falando aqui sem olhar para a câmera. Mas enfim. E para terminar, né, para eu me despedir do pessoal, é sempre um prazer estar compartilhando a minha experiência, a minha vivência com a odontologia. Eu sou um apaixonado pela odontologia, tá, gente? Quando eu falo de faturamento, isso se torna feio, parece que é proibido falar de dinheiro na odontologia, ninguém fala disso na faculdade. Eu só quero contar uma historinha que dentista precisa ter ambição na vida, tá? Dentista, ele não deve ser ganancioso, querer atropelar etapas, vender aquilo que não consegue entregar, enganar paciente, enganar outros colegas, tá? Isso jamais eu repudio, não deve fazer, mas o dentista tem que ter um pouquinho de ambição. Lá em 2007, quando estava fazendo o meu primeiro aperfeiçoamento, eu saí e fui fazer aperfeiçoamento de implante, né? Um colega de profissão, um colega que estava no curso, eu lembro isso muito nítido, da gente conversando, subindo indo para o curso, e a gente conversando de faturamento. E ele falou assim, olha, se eu ganhar uns 10 mil reais para criar minha família, ele nem era casado na época, não sei, acho que se eu não me engano não era não. Se eu ganhar 10 mil reais por mês, tá bom, dá para ter um padrão de vida legal. De fato dá para ter um padrão de vida com 10 mil reais. Nós temos que respeitar também as outras classes do país que a gente vive, né? Mas olha que interessante, nos dias de hoje, esse dentista, eu tenho a certeza que ele está nessa faixa de faturamento, 10, 12 mil reais. Porque ele almejou isso a vida inteira dele, né?
Então, se você acomodar, porque dá para ter um padrão de vida legal, se você está feliz assim com isso, mas eu acredito que quem está assistindo a gente mais de 1 hora aí de DGCast está querendo evoluir, né? Então nós precisamos ter ambição, porque essa mesma pergunta que ele respondeu, que 10 mil reais de faturamento estava bom, na época eu falei que não, falei, você está louco? Né? Eu sou a favor de muito mais, eu nem sei quanto, você me perguntou, Guilherme, quanto que você quer? Não sei, eu quero sempre estar evoluindo, e não é pelo número do dinheiro não, porque é bom ver as coisas dando certo, consequentemente dá um retorno financeiro, você consegue proporcionar coisas melhores para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, mas não é só pelo dinheiro, é por fazer dar certo, tá? Então o recado importante de hoje que eu quero deixar é que tenha ambição, não é pecado ter ambição, tá? Você deve ter ambição, você deve crescer, qual que é o seu propósito para o ano que vem? Tem até uma frase, né, que o pessoal fala muito. O mesmo trabalho de sonhar pequeno é o mesmo trabalho de sonhar grande. Pois é, ué. Mas não dá para ficar escorado no barranco esperando o resultado do grande, né? Exatamente. Então a gente é fruto do que a gente planta, do que a gente está almejando. Então vamos ter ambição, vamos prosperar. A odontologia vive o seu melhor momento. Não é uma profissão ruim. Se afaste daquela pessoa que fica falando que a odontologia está ruim, que não tem como crescer, porque é possível, né? Não sou só eu, Guilherme, que estou falando que sou um ser iluminado, não. Várias pessoas que já seguiram essa filosofia já estão colhendo frutos. Então é possível, e é por essa paixão que eu tenho a odontologia que eu gosto de ver pessoas crescendo. Tá certo? Então é isso, eu agradeço aí quem passou com a gente, quem viu a gente pelo Instagram aí um pouquinho. O Augusto falando, dentista precisa saber vender, é isso mesmo. E ser excelente na execução, é a base de tudo. Então vamos lá, muito obrigado pela atenção, que tenhamos aí sempre um crescimento e vamos que vamos. Prazer sempre. Que venha o próximo DGCast, né, Lucas? Show de bola. Terça-feira da semana que vem, estamos aí nesse mesmo horário novamente. Se Deus quiser. Forte abraço, Show pessoal. de bola, gente. Tchau, tchau. Esse foi o nosso DGCast 130. Nós vamos falar nessa série de DGCast, nessa série de vídeos, de tudo que a gente precisa para chegar, para almejar o 130. Show de bola? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.